Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não Paz me a todos os sinto irmãos. só. Essa manhã foi me dado o privilégio de poder estar aqui nesse dia de hoje para trazer a palavra de Deus. Que essa palavra ela possa falar ao seu coração, ela possa falar à sua vida. Que essa palavra possa, em nome de Jesus Cristo, te abençoar muitíssimo nesse dia. E que as bênçãos desse Deus possam cair sobre cada um de nós, né? Em nome de Jesus. Aí a palavra de Deus, hoje, ela está ali no livro de Hebreus, tá? Livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 3, que diz assim: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. A palavra nos diz que no início de tudo a terra ela era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Então Deus, ele criou todas as coisas, esse mundo maravilhoso, a vegetação, os animais, mas faltou alguma coisa. Queria uma família, criatura feita à imagem e semelhança do nosso Deus. Antes mesmo da nossa existência, ou melhor, antes mesmo de sermos criados por Ele, Ele sonhou com cada um de nós. Mesmo que no caminho a humanidade ela tenha se desviado seu olhar, e se distanciado dele, o sonho de ter uma família permaneceu em seu coração, forte, ainda estava no coração de Deus. Uma família que o ame, uma família que o adore, uma família que o louve e exalte ao seu santo nome. Algo assim maravilhoso, algo assim extraordinário. Mas ele foi traído por essa criação, ele foi traído. Mas o amor permaneceu forte no coração do Senhor, por cada um de nós, né? Criados por Ele, sonhos de Deus. Você, eu, nós somos o sonho de Deus. Tanto que Ele enviou Jesus, né? Jesus que veio desse mundo, que veio a esse mundo para resgatar aquilo que tinha se perdido, aquele que tinha se perdido, para resgatar esse sonho, esse amor que o Senhor tinha. E aqui é algo muito importante, porque nós vemos um Deus que sonha comigo, Ele sonha contigo, sonha com cada um de nós. Ele cria um ser e ele é atraído por esse ser
que o abandona, que o despreza, e mesmo assim, como poderia dizer, ele não abandona esse sonho, ele não abandona esse desejo de ter essa família. Então ele envia Jesus para restaurar esse sonho, Jesus para resgatar esse sonho. O que é um sonho? Sonhos são planos, desejos, projetos, ou vontade. Tudo isso é um sonho. Tudo que existe hoje, um dia foi um sonho. Sonho que alguém sonhou e com perseverança, fé e paciência tornou realidade. Os grandes, vamos dizer, as grandes empresas que hoje existem, os grandes mercados, grandes sonhos, grandes projetos. Um dia esses projetos foi um sonho. Alguém sonhou com isso. E com perseverança, com fé, trouxe esse sonho em realidade. Consegue entender? A mesma coisa aconteceu com o nosso Deus. Ele sonhou comigo e com você. E embora nós tivéssemos distanciado dele, ele não aceitou, ele não concordou de forma alguma com isso, né? Diz a palavra que o diabo enganou a Eva, né? Que por sua vez ela também enganou a Adão, e ambos ali no jardim comeu do fruto que era proibido e foi lançado fora, distanciado foi da presença de Deus. Parecia que o sonho de Deus tinha acabado ali, parecia que tudo tinha se tornado um grande pesadelo, mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita sabedoria, sua infinita misericórdia, nos deu Jesus para restaurar e para reconstituir o sonho de Deus, o sonho que ele tinha de ter essa família, um povo que o adore, que exalte e que louve ao seu santo nome. Quero contar uma história. Na verdade, eu vou ler. Eu fiz um breve resumo dessa história. E no final, ao saber o nome desse personagem, vocês vão ficar perplexos e surpresos com quem era esse personagem. Tá? Vou contar também para vocês de onde eu tirei, a fonte de onde eu tirei essa história. Se vocês um dia tiverem o privilégio de adquirir essa fonte, adquira, tá? É maravilhoso os conselhos que nessa fonte existe para a minha, para a sua e para a nossa vida. Eu creio que seria de grande bênção para cada um de nós. Isso é uma grande bênção para você. Se você tiver o privilégio, em nome de Jesus, adquira, leia sim e seja abençoados pelo conteúdo que tem nessa fonte aqui. Amém? A Eli era um jovem simples. Vamos tratá-lo como a Eli. No final, eu vou dizer o nome dele, vocês vão saber quem era, de quem eu estou falando, através dessa fonte, tá? A Eli era um jovem simples, filho de lavrador, não teve privilégios sociais, não viveu em palácio, raramente ganhava presentes. Desde a juventude, a Eli conheceu as dificuldades da existência
perdeu a mãe aos 9 anos de idade. Aí eu paro aqui para nós fazermos uma reflexão. Perder a mãe aos 9 anos de idade é perder o solo. Perder o solo onde caminhar. É o último estágio da dor de uma criança. Nós, já quando adulto, é difícil passar por esse processo. Processo de perder a mãe. Processo de perder alguém, nós como adulto. Agora você imagina uma criança, aos 9 anos de idade, passar por esse processo, passar por essa situação, não é verdade? Agora já jovem, crescido, certa vez ele teve um belo projeto. Vou montar um negócio, sonhava em ganhar dinheiro, ter privilégio social e conquistar uma vida tranquila. É um bom sonho, você não acha? Não é um bom sonho? Eu creio que esse sonho não era apenas um sonho, não é apenas um sonho de AL. É um sonho que eu tenho, é um sonho que você tem, de conquistar um privilégio, conquistar uma vida tranquila. Nós lutamos, nós batalhamos por isso nos dias de hoje. Acordamos cedo, vamos trabalhar para conquistar essa vida, para tornar realidade os nossos projetos. Mas todo sonho, ele traz alguns pesadelos. O resultado do negócio desse jovem, falência. Houve uma falência. Aquilo que ele havia sonhado em conquistar, aquilo que ele estava sonhando em conquistar, vou colocar dessa maneira e você vai entender um pouco mais para frente, porque eu coloco dessa maneira, aquilo que ele sonha em conquistar, de repente fale. Aquele sonho que ele tinha, que havia no seu coração de conquistar privilégios, aquele sonho que ele tinha, que ele tem em seu coração, não que ele tinha, que ele tem em seu coração, de conquistar uma vida tranquila, de repente veio a falência. O jovem enfrentou dramas da derrota, dessa derrota muito cedo. E uma coisa, a derrota não superada esmaga os sonhos e deslacera a coragem. Você consegue entender? A derrota não superada, ela esmaga os sonhos e deslacera a coragem. E já havia passado por um processo difícil, quando criança, de ter perdido a mãe, a perca da sua mãe. Agora, esse sonho que ele tinha, o sonho que havia no seu coração, que foi plantado no seu coração, de conquistar uma vida tranquila, de vencer, né? O sonho que cada um de nós temos, se tornou um pesadelo. Veio a falência sobre a vida dele, né? Você já enfrentou a dor da derrota? A pergunta que eu faço nesse dia: você já enfrentou a dor da derrota? A Ellie viveu e ficou abalado, mas não se submeteu ao controle dela. Ele não se submeteu, ele não baixou a sua cabeça por causa dessa derrota, por mais esse problema que veio sobre a vida dele. Muito pelo contrário, ele levantou a cabeça e voltou a sonhar. Saltou do mundo dos negócios para o mundo da política. Isso mesmo, ele se candidatou a um cargo político. Teve muitas inspirações, sentia que poderia ser um grande homem. O resultado das urnas foi derrotado novamente. Mais uma derrota. Perdeu a mãe
faliu o negócio. Então, no mundo da política, mais uma derrota na vida de Aélio. Apesar de desanimado, Aélio não se deixou vencer. O grande problema hoje na nossa vida é de nos deixarmos vencer de uma forma fácil, de uma forma que qualquer pedra de tropeço, qualquer coisa que acontece, nós nos desanimamos e abandonamos o nosso sonho, nossos sonhos. Ele pensava de uma forma diferente. Embora desanimado pelo que aconteceu, ele não se deixou vencer por essas circunstâncias, por essas situações. Ele voltou novamente para o mundo dos negócios. Dessa vez, apostou que ia dar certo, tomou certas precauções, estava mais aberto às experiências dos outros, conversou mais, refletiu mais, fez uma pequena análise dos erros que deveria evitar e do quanto ganharia. Foi tomada por intensa euforia. Aélio andava sorrindo, acreditava na vida. Então, depois de desprender energia para organizar as pequena empresa e trabalhar muito, veio o resultado de todo o seu esforço. E você sabe qual é esse resultado? Faliu novamente. Mais uma derrota na vida de Aélio. Mas não termina aí. Mas Aélio não as escondeu de forma alguma. Procurou apresentá-las, resgatando sua vocação política. Candidatou-se novamente. Depois de muita labuta, veio enfim a bonança. Conseguiu ser eleito deputado. Depois de muita labuta, ter passado por todos esses problemas, ele vai lá e se candidata novamente e vem o resultado, um bom resultado, um resultado alegre, um resultado que todo sonhador tem o sonho de vencer na vida, ele almeja um bom resultado, o resultado de realmente vencer. Ele foi eleito deputado lá no seu país, mas a alegria de Aélio logo se dissipou no calor das suas perdas. No ano seguinte, em que ele tinha ganhado essa eleição, em que ele tinha ganhado essa labuta, ganhado essa batalha, no ano seguinte ele sofreu uma perda irreparável. Sua noiva morreu. Sua mãe já havia morrido cedo. E agora sua mãe já havia morrido cedo e agora nunca mais ele veria o rosto da mulher que amava. Mais uma perca na vida desse rapaz. Embora ele tenha vencido, em um determinado momento, um ano mais tarde, ele veio sofrer essa perca, que foi a perca da pessoa a quem ele amava, a quem ele esperava passar, vamos dizer assim, toda a sua vida. Então veio isso sobre a vida desse rapaz, desse personagem, Aélio. O resultado disso é que no ano seguinte ele teve uma crise depressiva
E alguns de nós, por muito menos, se deprimimos por anos. Você consegue entender isso? Muitos de nós, por muito menos, conseguimos nos deprimir por anos. A Ellie estava deprimido, mas se distinguia da maioria das pessoas. Sabia que tinha dois caminhos a seguir. Ou suas perdas o construiriam, ou as suas perdas o destruiriam. Que escolha você faria? É a pergunta que eu te faço. Você deixaria as suas perdas te construir, ou você deixaria as suas perdas te destruir? A Ellie determinou que sua emoção, a Ellie determinou sua emoção e escolheu a primeira alternativa, ao invés da segunda alternativa, que as suas perdas o construiriam e não o destruiriam. Agradeceu a Deus pela vida e pelas perdas, fez delas uma oportunidade para compreender as limitações das existências e crescer. Aos poucos voltou o encanto pela existência. Candidatou-se a deputado federal. Então vem um resultado novamente, mais uma derrota. Alguns acham que os sonhos de Ellie eram um mero entusiasmo. Alguns anos mais tarde, o sonho de ser um grande político renasceu, candidatou-se novamente. Após uma extenuante campanha, veio novamente o resultado. Perdeu de novo. A Ellie teve de enfrentar humilhações da derrota, os deboches dos amigos, o sentimento de incapacidade. Tudo isso feriu a sua psique, mas educou a emoção para suportar crises e perdas. Os sonhos são o melhor remédio para curar frustrações. Se sólidos, eles podem ter mais eficácia do que anos de psicoterapia. Então, os sonhos são o melhor remédio para curar frustrações. Se sólidos, ele pode ter mais eficácia do que anos de psicoterapia. Consegue entender? O sonho ele é o melhor remédio. A Ellie decidiu enfrentar mais uma campanha para o Congresso. Nunca se viu tanta guerra. Agora havia mais fé no seu coração e tornou-se mais sociável. Finalmente veio o resultado. Perdeu mais uma vez. Nos dias que se seguiram, Ellie afundou no pântano do seu pessimismo, sentia-se arrasado, dilacerado, impotente. Quando as pessoas o viam, elas comentavam em meio a vozes uma para a outra: lá vai, o senhor fracasso. Havia amargado diversas derrotas eleitorais, falências e perdas. Sua colocação de fracasso era mais do que suficiente para fazê-lo vítima do seu medo. A quantidade de fracasso que esse cidadão aqui teve
era mais que suficiente para fazer dele vítima do seu medo, para fazer dele vítima do seu medo. Como eu disse lá atrás, muitos de nós, por muito menos mesmo, nós nos prendemos, vivemos aí uma vida de depressão por anos, sendo esmagados, sendo destruídos, sendo humilhados pela situação que muitas vezes é contrária sobre a nossa vida. Então, nós vemos aqui que, vamos voltar aqui um pouquinho, aqui a sua coleção de fracassos era mais do que suficiente para fazê-lo vítima do seu medo. A coleção de fracassos que ele tinha. Desde criança, desde os 9 anos, vem sofrendo perdas. E no momento que ele adquire uma vitória, um ano depois disso, ele vem perder a pessoa a quem ele ama, a pessoa que ele sonhava em passar o resto da sua vida ao lado dela. Ele sofre essa derrota. Se candidata, perde, se candidata, perde, se candidata, perde. Então a coleção de erros que esse rapaz tem, que esse moço teve, é algo extraordinário, né? Vamos dizer assim. Parece até mesmo, vamos dizer, um karma, né, na vida dele. Um karma de ser uma pessoa derrotada. Um karma de sofrimento. Um karma de solidão, de depressão. Mas o interessante de tudo isso aqui é a atitude desse rapaz. Vou continuar aqui um pouco mais a história. Aí ele se levantou das cinzas, não era propenso a aceitar ideias sem passá-las pelo filtro da sua criação. Ele apareceu na roda dos políticos e, para espanto da plateia, teve a coragem de se candidatar para o Senado. Olha ele aí mais uma vez. Veio o resultado das urnas. Parece brincadeira. Perdeu outra vez. Mais uma vez. A perda estava sobre a vida, a situação contrária estava sobre a vida desse sonhador, desse personagem, por sigla AL. Ele vivia o conteúdo de uma frase que todos os grandes pensadores vivenciaram. Os perdedores, quero que você entenda, que você escute muito bem isso aqui. Os perdedores veem a tempestades. Os vencedores veem por trás da densa nuvens e raios, de densa nuvens, os raios do sol. Então, os perdedores veem a tempestades. Os vencedores veem por trás das densas nuvens os raios do sol. Ele estava ferido, mas não vencido. Ele estava abatido, mas não destruído. Estava mutilado, mas alvejava correr a maratona. Sua coragem era surreal. Beirava, vamos dizer assim, o inacreditável, a coragem que esse rapaz tinha. O pensamento dele é algo extraordinário. É algo extraordinário. Os perdedores, eles veem a tempestade. Os perdedores não conseguem enxergar um palmo à frente. Os perdedores não conseguem enxergar, vamos dizer assim, eles não conseguem enxergar
o bem, vamos dizer, por trás de uma determinada situação que tenha dado errado. Mas os vencedores veem através das densas nuvens o raio de sol. Quando lhe podiam silenciar, de repente ele gritou mais alto. Sonhou em concorrer como vice-presidente do seu país. Vice-presidente. Sabe o que as pessoas, que os políticos da época pensavam sobre isso? Camarada, tá louco? Que o traje é esse? Que o traje é esse? Mas a ele não se deixava se levar pelos os ventos contrários que vinham sobre ele. A Ellie encontrou nessa nova campanha, já que não estava na linha de frente, estaria mais protegido, faria uma campanha mais segura. No dia da votação, sua ansiedade aumentou. Começaram a contar os votos da convenção. Não demorou muito para sair o resultado e, acreditem se quiser, recebeu uma flagrante derrota. Mais uma vez estava lá a Ellen concorrendo à vice-presidência do seu país. E nos resultados das urnas, quando foi apurado ali, não demorando muito, já foi constatada a flagrante derrota desse rapaz, mais uma vez. Para a surpresa de todos, o derrotado arrancou calafrio dos seus colegas ao manifestar o desejo de se candidatar novamente para o Senado. Ele já havia perdido lá como vice-presidente, mais uma vez. Mas lá estava ele, mais uma vez, se candidatando novamente. Finalmente chegou o dia da votação, o dia esperado, o dia almejado. Aguardou com expectativa incomum o resultado das urnas. Dessa vez, tinha de ser diferente. Era o que ele pensava, tinha que ser diferente dessa vez. O resultado foi novamente derrotado. Mais uma derrota, mais um fracasso na vida desse rapaz. Eu acho que qual seria a minha, a sua, a nossa atitude se em muitos momentos da nossa vida nós passássemos por esta situação que esse rapaz aqui estava passando. Perdeu a mãe, faliu o negócio, faliu o negócio, perdeu a esposa, foi derrotado, mas estava sempre ali persistente, acreditando no sonho, acreditando naquilo que estava no seu coração, que foi colocado no coração dele. Mais uma vez estava ele lá. Ninguém imaginava que a Ellie novamente apareceria em uma cena. A última derrota parecia ter sepultado seus sonhos. Ele surgiu novamente no meio dos políticos, né? Os presentes ficaram paralisados. Não é possível. O que ele está fazendo aqui? Indagavam ali entre eles, né? Então, fitando os olhos em seus velhos parceiros, ele teve a audácia de dizer: quero me candidatar a presidente. Todos ficaram perplexos.
teve a audácia, mais uma vez, de comparecer em uma convenção, e a audácia maior ainda de querer se candidatar a presidente do seu país. Perdeu como vice-presidente, perdeu como senador, perdeu como deputado, mas o sonho ainda estava vivo no seu coração, estava vivo dentro dele. Tanto que ele aparece novamente no cenário aqui, ele surge novamente no meio político, tanto que as pessoas ficam paralisadas, não acreditando naquilo que estavam vendo. Não é possível que esse cara está aqui novamente, essa pessoa está aqui de novo. Indagavam ali entre eles, não é possível um negócio desse. Será que esse cara é maluco? Esse cara é louco? O que está acontecendo? E ele veio assim com uma proposta ainda mais ousada, vamos dizer. Havia perdido mais uma como vice-presidente, ele veio com a proposta de se candidatar como presidente do seu país. Resultado: ele se candidatou à presidência do seu país. A alma de Aélie era controlada por seus sonhos. As montanhas, preste atenção nisso aqui, as montanhas se tornam pedras diminutas e os vales pequenas depressões. As montanhas tornam-se pequenas diminutas e os vales pequenas depressões. A situação da vida, a situação contrária, ela pode servir para dois objetivos: ou para construir os seus sonhos, ou para destruí-los. Para construir você ou para te destruir. Depende de você, de como você de como você vai aceitar isso, do que você vai passar a fazer. Vai querer continuar, vai querer ser um derrotado ou um vencedor, um fracassado ou uma pessoa bem-sucedida. Você vai querer ser uma pessoa alegre ou vai se esconder em meio às tristezas e às depressões da vida? Essa é a pergunta que eu te faço nesse dia. Ele estava lá, levantou do caos, estava decidido que teria mais uma chance. Parecia incabível, mas ele estava lá. Parecia mentira, mas lá estava ele. O seu desejo de se candidatar foi materializado. Candidatou-se a presidente do seu país. E no final dessa história, é algo que nos deixa creio sem palavras. Nos faz acreditar que tudo é possível. Tudo é possível para um sonhador. Tudo é possível para a pessoa que não se deixa levar pelas situações contrárias da vida.
Por mais que as tempestades sejam grandes, por mais que as derrotas sejam grandes, por mais que aqueles que estão ao seu redor comecem a se distanciar de você, que você parece viver uma vida que não é sua. O sonhador, aquele que tem um sonho no seu coração, um sonho que foi colocado por Deus, que o sonho que está aí no seu coração não é um sonho seu, é um sonho que o Senhor sonhou para você, é um sonho que Deus sonhou para você. Esse sonho que está aí de ser um vencedor, de ser uma pessoa bem-sucedida, de ser uma pessoa feliz, de uma pessoa alegre, não é um sonho seu. Deus colocou isso no seu coração assim que você veio dessa terra, assim que você nasceu. Deus colocou esse desejo no seu coração, esse desejo na sua vida. Mas as circunstâncias que a vida nos traz, a circunstância que a vida muitas vezes traz sobre cada um de nós, vem para frustrar esse sonho de Deus. O diabo, ele se levanta para tentar te derrotar, para tentar te destruir, tentar fazer de você um ninguém. Aqui, ele se candidatou a presidente. Resultado de tudo isso, ele foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos da América. Depois de passar por toda essa situação, depois de passar por toda essa circunstância, de passar por todas essas derrotas e percas, eu não contei quantas, e eu não vou contar, não vou falar quantas derrotas e percas ele sofreu na sua vida, porque quero que você preste muito bem atenção nessa mensagem. Se você não entendeu, repasse-a novamente, conte as derrotas, as percas que esse rapaz teve. Mas nenhuma delas ele abaixou a sua cabeça, embora tenha passado por um momento de tristeza e depressão, de angústia. Ele não deixou essa situação tirar o seu sonho, ele não deixou essa situação fazer com que ele morra, viesse morrer, perecer, falecer. Não, ele estava lá, se candidatou agora a presidente, algo que parecia... não havia possibilidade disso acontecer. Ele foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos, o 16º. Ele não apenas foi eleito, como se tornou um dos políticos mais importantes da história moderna. O seu nome, Abraham Lincoln, foi o presidente que emancipou os escravos do seu país. Foi um dos grandes poetas da democracia moderna e dos direitos humanos. O nome desse rapaz, Abraham Lincoln. Muitos de nós temos o sonho, você que está aí na casa de Deus, de se tornar um grande pregador. Alguns têm os sonhos de ser grandes bombeiros, alguns têm os sonhos de se tornar grandes médicos. Mas às vezes a situação parece agir de alguma forma que venha tirar de você, tentam tirar de você a vontade de realizar esses sonhos, a vontade de vencer. Não deixe com que a situação da vida, não deixe com que as lutas venham tirar de você o sonho que Deus colocou no seu coração. O sonho que o Senhor colocou no seu coração. Não deixe com que a situação, com que as circunstâncias não venha tirar de você esse sonho. Muito pelo contrário. Lute. Faça como esse rapaz, ele. Faça como ele. Não deixe com que as adversidades da vida venham tirar de você o desejo de vencer, o desejo de ser um vencedor em nome de Jesus Cristo.
pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O Senhor sonhou, o Senhor criou, o Senhor o fez. Criou você, colocou no seu coração o sonho de ser um vencedor. Colocou no seu coração o desejo de ser um vencedor. Colocou no seu coração, você aí, colocou no seu coração o desejo de ser um grande pastor, o desejo de ser um grande obreiro, o desejo de ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Não deixe com que as situações venham tirar do seu coração esse sonho e esse desejo que o Senhor colocou aí. Feche seus olhos e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra nessa manhã, nesse dia. Muito obrigado nesse momento aqui, ó Pai. Te agradeço e te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar forças, que o Senhor venha nos dar coragem, que o Senhor, ó Pai, não deixe com que as situações adversas da vida venham apagar de nós o sonho de estar diante da Tua presença, o sonho de estar diante da Tua face, o sonho até mesmo de levar a Sua palavra e ajudar outras pessoas, ó Pai, a ter um encontro contigo. Mas que o Senhor, ó Pai, possa estar realizando em nós e através de nós a Tua palavra, a Tua obra, possa estar realizando em nós e através de nós a Tua vontade, Deus. Que o nosso sonho venha a ser, ó Pai, sim, o sonho de muitas outras pessoas. Que o nosso sonho venha a ser, ó Pai, o Teu sonho, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, estar abençoando a cada um de nós, operando, Senhor, em nossa vida e em nosso ser. Muito obrigado, ó Pai. Abençoa, Senhor, essa pessoa que ouviu essa mensagem, que ouviu essa palavra. Derrama da Tua graça, da Tua vitória, da Tua bênção sobre a vida dela. Minha alma, muito obrigado, Senhor. faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Chama pra perto, só assim